iniciando a nossa aula número 128 do nosso curso de Filosofia Espírita, que vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Encontramos no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Só que nesse capítulo, nós estamos estudando, fizemos um bloco dentro desse capítulo, que tem o nome As Pegadas da Fé. Do Monte Sinai, de Moisés no Monte Sinai, até as Eclésias de Paulo, o apóstolo. Já andamos alguns blocos, agora, na aula passada, nós iniciamos o bloco da desnaturação dos evangelhos, as emendas, adições, revisões, ressignificações, concílios e papas. Vamos vendo como, desde que Jesus disse, como se fosse transformado num retalho, emenda aqui, emenda ali, uma coxa de retalho, que ficou, a substância de Jesus ficou escondida. Ela não se perdeu, mas ela ficou escondida por toda essa série de emendas e de inserções e de exclusões e de ressignificações. Na aula passada, nós estudamos essa dualidade em que Jesus é ora o Filho, ora é Deus. Quer dizer, no sentido em que, segundo o Evangelho de João, logo no capítulo 1, ele abre com essa dualidade, né? Ele começa com o verbo e vai andando, o verbo é a criação, o verbo é a palavra de Deus, o verbo é a expressão, o verbo é a vida, e pum, há um momento que o verbo se encarna, o verbo encarna, e a partir da encarnação, o verbo se transforma na identidade de Jesus, ou Jesus se transforma na identidade do verbo, e ele, então, se deifica, ou melhor, deificam ele. Então, essa característica da dualidade de Jesus, ora sendo Filho e ora sendo Pai, ora sendo Deus, ora sendo Filho de Deus, ela foi vista na aula passada, através dos comentários feitos segundo o próprio texto de nosso querido João. Mas nós vimos também que uma parte dos evangelhos, ele foi criado por numa transição judaico-cristã. São os 3 evangelhos sinópticos, são os primeiros judeus que foram se transformando nos primeiros cristãos. Então essa transição, ela é uma transição gradual, porque os costumes, as tradições, a cultura, o juízo de valor dos judeus não vai ser extinto de um dia para a noite. Então ele vai perpassando, ele vai impregnando, à medida que o cristianismo cresce, ele vai impregnando esse cristianismo e trazendo uma nova forma de expressão religiosa. Mas esses primeiros evangelhos, os sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos de forte influência judaica, os evangelhos judaico-cristãos. Sinóptico nós dissemos que é uma condensação de textos, e os textos são mais ou menos iguais. Agora, o Evangelho de João, esse foi fortemente influenciado pela escola grega de Alexandria, que Alexandria era uma grande cidade no delta do Rio Nilo, o Rio Nilo deságua no Mediterrâneo, e essa grande cidade, Alexandria, se tornou um centro intelectual muito forte da Ásia, do norte da África na época, né? Enfim, vimos essas influências, e hoje nós vamos ver, de fato, como a escola de Alexandria e a filosofia helênica, ela influenciaram o Evangelho de Paulo, mas mais ainda, elas justificaram mais na frente, posteriormente, séculos depois, sobretudo no Concílio de Nicéia, que foi nos anos 500, em que Jesus foi proclamado Deus. Então, vamos ver aqui alguns aspectos da filosofia grega que foi, foi apropriada para poder justificar a deificação de Jesus. É interessante isso. No final desse trabalho, eu vou dar todas as referências bibliográficas, tá? Porque isso não são coisas minhas, são coisas que eu estudo. Mas não é ideia minha, eu não tenho ideia pessoal, eu sou um professor e trabalho na pesquisa e no ensino. Muito bem. A influência da escola de Alexandria, a filosofia helênica. Como se observou,
forte influência helênica marcou o pensamento dos primeiros cristãos. E dentro desses primeiros cristãos, João. Então, a influência helênica ela tem dois aspectos. A concepção da hipostase, que eu vou explicar, e a concepção de logos, né? Sendo que a hipostase vai justificar o logos. Vamos ver o que é hipostase. Hipostase do grego, hipostase, na tradição aristotélica, Aristótelo tomista, quer dizer, na tradição de Aristóteles e São Tomás de Aquino, é aquilo que permanece imutável em meio a muitas coisas que vão se modificando. Ela é a essência em si. Ela existe em si mesmo. Ela é absoluta em si mesmo. Mas ela se desdobra e aquilo que ela se desdobra confere um caráter divino naquilo que ela se desdobra. Quer dizer, a essência em si mesmo que vai se desdobrar, no caso a concepção seria Deus, a essência em si mesmo, o valor absoluto em si mesmo, mas que depois se tornam em outras formas, e essas formas que é tornado, eles também ganham o caráter divino. É mais ou menos assim na química. Nós temos o hidrogênio, ele tem um átomo de... ele tem um elétron e um próton, então ele tem o peso 1, né? Que a gente chama isso em química. Ele pode compor a água com oxigênio, formando 2 hidrogênios e a água. Ele pode fazer o ácido clorídrico, que é HCl, Cl2, 2 cloros e um hidrogênio. Ele pode formar o ácido sulfúrico, ele pode formar o hidróxido de potássio, ele pode formar uma série de substâncias. Mas ele, elemento hidrogênio, é em si mesmo. Então, ele é absoluto em si mesmo, como hidrogênio, mas se fez em diversas substâncias. Deus é absoluto em si mesmo, na teoria da hipostase, mas ele se faz em diversas formas, diversas substâncias que geram dele. Bem, essa é a concepção da hipostase, do grego. Isso vem de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. É um pouco complicado, mas eu tenho que falar porque vai justificar o que está acontecendo aqui em relação à deificação de Jesus. Em seguida, a nova concepção, a concepção platônica, logos. Logos é a palavra, né? Logos é a palavra. Mas, segundo Platão, é o princípio que ordena, que harmoniza e que regula o mundo material. O logos é a inteligência. Essa inteligência passa do espírito para a matéria, do subjetivo para o objetivo. Guardadas as proporções, esse logos, para nós espíritas, é o elemento inteligente universal. E que vai explodir lá na frente também, nós vimos ontem, no chamado verbo. Vai se identificar com o verbo e o verbo se identifica com Jesus, ou Jesus se identifica com o verbo. Então, logos é essa expressão. Então, se eu pego essa inteligência divina, tem Deus, que a substância é absoluta em si. Essa substância absoluta em si, essa essência, essa revela em outras substâncias, no caso o logos, esse logos vai atuar sobre o mundo e vai regular a criação e vai divinizar quem tem a sua apropriação. Bem, então a doutrina do logos, como a da hipostase, é a pessoa divina que encontra a primeira formulação em Filon de Alexandria. Então, há um ser divino, segundo Filon de Alexandria, que se apropriou, que saiu da substância de Deus. Ele não foi criado por Deus, foi gerado, é diferente. É uma substância de Deus. Essa substância de Deus é que vai formar o logos e formar, então, a intermediação entre Deus e o mundo, é um instrumento da criação no mundo. Enfim, ele se corporifica e se encarna numa pessoa chamada Jesus. Bem, foi isso a base helênica, grega, para justificar a formulação da divinização de Jesus. Jesus
não foi criado pelo Pai, não foi uma criação aqui, ó, com as nossas flores pelo Pai. Ele saiu do Pai, como se fosse uma nuvem, uma substância que a gente chama homoousios, com Deus em latim. Ele sai do Pai, ele não é criado, ele sai do Pai e ele é divinizado pela própria substância do Pai. Só isso aconteceu com ele, mais ninguém. Então, essa teoria, eu diria, aristotélica, tomista, essa teoria platônica, serviram de base lógica, serviram de argumento lógico para constituir e construir a divinização de Jesus. Por quem? Pelos concílios. O concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia é formado por bispos e convocado pelo Papa da época. Então, o Papa da época convocou os bispos e eles reformularam a teologia nos anos 500, incluindo essa concepção da Santíssima Trindade, em que Jesus é Pai e é Filho. Muito bem. Eu acho que vocês estão entendendo. Mas, na prática, isso não se revelou. Quer dizer, essa concepção tão filosófica de hipostase e de logos saindo da hipostase, a substância, na prática foi o contrário. Porque Jesus nunca falou isso. E agora, pessoal? Vou coçar minha cabeça outra vez? Não dá para ficar coçando toda a aula, mas vamos lá. O logos do Evangelho de João, o apóstolo, ao lado da função criadora que o logos tem, acrescenta a determinação cristã. O verbo, logo, Jesus, fez-se carne e habitou entre nós. É isso que está lá em João. Quer dizer, isso, fez-se carne e habitou entre nós, João. A qualidade de Jesus, Filho de Deus, e Jesus, Deus, torna-se agora explicável. Logos, entre parênteses, Jesus não é Deus, mas recebeu atributos divinos, que dele fizeram Deus, isto é, para o cumprimento da sua missão. Então, até aí a teoria da hipostase e do Logos vão caminhando no sentido da missão messiânica de Jesus, justificar a missão messiânica de Jesus. Entretanto, essa concepção dualística contraria os textos evangélicos. Na prática, não funcionou. Cita-se aqui o próprio Evangelho de João. Vamos ver o que João diz sobre isso. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro as minhas próprias vontades, e sim a vontade daquele que me enviou. Portanto, Jesus afirma sua limitação em nada poder fazer por si próprio. Diz não seguir sua vontade, mas daquele que enviou, Deus. Então, ele já delega para Deus a ação, a vontade propriamente dita. João 8,29, capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, subordinação de Jesus a Deus. Deus está com Jesus, isto em razão de seguir o que lhe agrada. Jesus depende de Deus. É mais do que óbvio. João 10, capítulo 10, versículos 29 e 30. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um. Olha que beleza. Aquilo que meu Pai de Deus me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um. Ou seja, mais dependência de Jesus em relação ao Pai, não pode arrebatar, foi o que deu, e a missão de Jesus messiânica, isto é, em razão de ser um espírito puro, de tantos quanto encarnaram, justifica essa relação. Ser uno com o Pai, o que é? Ter a mesma ideologia, ter os mesmos princípios, ter a mesma vontade, ter o mesmo juízo de valor, pensar de uma forma sintônica e igual ao Pai, ser o preposto do Pai. Ele não é em carne um com o Pai. Quer dizer, o indivíduo, vamos supor, o Flamengo,
O sujeito que bota a camisa do Flamengo, diz aí que tem milhões de flamenguistas, eles são diferentes, mas quando eles botam a camisa, são todos flamenguistas, são todos iguais, porque se identificaram com o valor esportivo. Jesus se identifica com o valor moral de Deus, a superioridade e a perfectibilidade absoluta de Deus. Então, por isso que ele é um com o Pai. Não porque ele é divino, mas que ele pensa igual ao Pai. Ele é o preposto do Pai, o procurador do Pai, o representante do Pai. Ele é uno com o Pai. Ele é plenamente está identificado com a sabedoria divina, daí ser uno com o Pai. Mas ressalta-se, estar ideologicamente identificado com Deus não resulta ser Deus. Um é o Criador, outro é a criatura. Então, aquela teoria, como nós dissemos, aristotélica tomista, a teoria platônica, a hipostase, o logos, o verbo, eles vão se desmanchando pelo próprio depoimento de Jesus, escrito por São Paulo, por São João. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai é que me enviou. Este é que me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. Com toda a clareza, Jesus diz ser representante e intérprete do que dizer, do que anunciar. Ele vai anunciar o que o Pai mandou ele anunciar, determinou. Allan Kardec, no livro A Gênese, o Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, Fundação Espírita André Luiz, 2018, página 314, diz: Jesus é um médium de Deus. Ele chama médium de Deus. Então aí está claro, meus alunos. Jesus é um médium de Deus. Chico Xavier é médium uma porção de escritores, de pessoas que desencarnaram. Essas mensagens dele que pululam na rede social, diz que é o Chico Xavier, não são dele. São de quem? São das pessoas que transmitiram através dele o seu pensamento. Então, Chico Xavier foi médium de centenas de pessoas, talvez milhares. Jesus é médium de Deus, então ele expressa a vontade divina aqui em razão da sua missão messiânica. O que bem caracteriza a sua fala em nome de Deus. João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Olha aí. Ele vem de Deus e volta para Deus. Querem mais claro que isso? É impossível. Jesus define sua origem e seu destino após o cumprimento da sua missão messiânica. Bom, eu acho que amanhã eu vou entrar com os comentários do Leon Denis sobre isso. Então, nessa aula de hoje, nós vimos a influência do pensamento helênico, o pensamento grego, na formulação do Evangelho de João, tomando duas ideias principais, dois conceitos principais, que é o conceito de hipostase e de logos, respectivamente, do pensamento aristotélico tomista e o pensamento de Platão. E, com isso, foi construído um raciocínio, uma lógica que poderia justificar, por meio dessa consubstanciação, a essência de Deus drenando para Jesus, não criando nenhuma criação, é uma substância de Deus, pudesse justificar a sua deificação. Porém, os fatos depõem contra, porque à medida que nós vamos lendo os próprios evangelhos de João, Jesus vai denunciando a sua relação com Deus, que é uma relação de filho, uma relação de amor, uma relação de respeito, uma relação de submissão, uma relação de determinação e sequência e seguimento de uma vontade maior. Ele não é Deus, mas ele cumpre o que Deus determina. E ao cumprir o que Deus determina, ele se diz uno a Deus, unido a Deus. Então, é isso que nós temos que entender à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é monoteísta, ela não é politeísta. Jesus, para nós, como nós dissemos muitas vezes, e vamos repetir muitas vezes, é o modelo e o guia que Deus mandou para nós. E é o espírito mais perfeito jamais encarnado na Terra, de todos os que os encarnaram. Então, ele tem que ser seguido nas suas máximas morais, que nós vamos estudar também. Não naqueles fenômenos de cura, de transposição
de águas, aquela ali são coisas secundárias, porque a doutrina espírita tem essa base do pensamento lógico-filosófico, que vai atingir de fato a razão. E atingindo de fato a razão, atinge a moral. E atinge a moral, evoluciona e traz a nossa verdadeira religião, que é a nossa religião natural. A religião espontânea, o chegar a Deus pela prece, o chegar a Deus pela caridade, o chegar a Deus por uma boa ação, o chegar a Deus sem nenhum intérprete nem intermediário, sem nenhum sacramento, sem nenhuma deificação, sem nenhum culto, sem nenhuma liturgia, sem nada. Pelo amor nosso que depositamos ao Pai. Isso vem de uma forma firme para nós através da fé espírita, que é uma fé baseada em fatos, como a ciência é baseada em fatos, e é chamada por isso fé raciocinada. Então essa é a grande emergência do espiritismo, lutando para poder colocar essa razão em todos aqueles que seguem essa doutrina e afastando eles dessas superstições, desses misticismos, dessas crendices, desses preconceitos, desses radicalismos, desse fanatismo. Porque a nossa razão é pura, mas ela é pura como a água que bebemos, que vem lá de cima, do morro, do grotão, a água pura da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine muito, meus filhos. Que tenhamos uma noite de paz. E amanhã nós voltaremos a falar mais um pouco sobre essa relação do helenismo com a formulação dos evangelhos de João.